Saudosa boa noite, cara. Boa noite, como é que você tá? Tudo bom? Tô ótimo, e você? Tô ótimo também. Todos e todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um boletim de notícias aqui. Durante meia horinha, eu e o Henrique vamos falar um pouco sobre as notícias de hoje e comentar, não só de hoje, mas também do final de semana. E vamos comentar algumas nuances das notícias. Então fiquem todos por aqui, toquem na tela, compartilhe a live com um amigo, com uma amiga. Lembrando que depois a live vai ficar totalmente disponível no canal do YouTube. Ivan Vieira TV é o canal do YouTube, tá? O link está na minha bio. Corre lá, se inscreve no canal, depois assiste a live direto no YouTube, compartilha, deixa o like, comenta bastante lá no YouTube para dar engajamento. Isso ajuda muito aqui no nosso trabalho. Vamos lá, Henrique, boa Show. noite. Um prazer mais uma vez estar com você. Prazer é meu. Pessoal, quem não conhece, Ivan aqui, administrador, faz conteúdo sobre política, é um grande, não só era um entusiasta, hoje é um estudante de direito e em breve será um dos maiores juristas do Brasil, né, Ivan? Opa, tomara. Aí Assim sim. espero. E você já entrando nessa vibe de jurista e tudo mais, né? Você que é bem entendido do assunto, hoje aconteceu algo que até pouco tempo atrás foi feito de uma forma criminosa, mas ao que tudo indica, dessa vez foi feito de forma legítima. O Haddad recebeu uma onça, que eu achei horrível a onça, por sinal, mas uma onça de ouro. E por conta dos trâmites legais para pegar essa onça, né, e incorporá-la ao patrimônio da União, ele optou aí, junto com a Receita Federal, para devolver a onça para os árabes que doaram, né, que teriam feito aí essa doação, esse presente para o Brasil. No ano passado a gente teve um mito que recebeu também presentes, a diferença é que ele não avisou ninguém, surrupiou lá numa mochila de um assessor e escondeu em casa lá. Que bom que a gente descobriu, né, que foi um trâmite meio fraudulento, né, tentando burlar as leis do Brasil. O que você acha Primeiro, o que você acha do presente, da atitude do presente, e o que você acha da atitude do Haddad de ter a hombridade de devolver o presente, visto que não tinha como incorporá-lo ao patrimônio da União? Olha, eu fico embasbacado com a capacidade desses árabes de darem presentes caros, né? Do nada eles dão coisas de ouro, coisas que valem, quer dizer, uma joia dessa vale um apartamento em um bairro de classe média alta aqui em São Paulo. Então, eles têm uma facilidade para dar presente para políticos que é uma coisa assim fantástica, né? Eu fico muito contente com a atitude do Haddad, primeiro procurar o trâmite certo para fazer com que essa joia entre no Brasil. Não dando certo, não conseguindo fazer isso de forma corretamente, ele tem a hombridade de devolver. É assim que tem que ser. A gente tem que se pautar dessa forma o espírito do homem público. Ele tem que se pautar pela publicidade, pela responsabilidade, pela transparência, pela ética, pela moral. Porque se você prega uma coisa e depois você acaba fazendo outra, você depois não vai ter moral nenhuma para criticar. Então, como a gente criticou bastante isso no governo passado, no último quadrilho presidencial que a gente viu as piores coisas acontecerem no Brasil, agora a gente tem a oportunidade da mesma coisa acontecer, só que com um governo que a gente está apoiando, pelo menos eu estou apoiando, e ele tomando uma atitude completamente diferente, fazendo as coisas da forma correta como deve ser feito. Então, fico muito contente que isso seja feito dessa forma, que o Haddad tenha tido a hombridade de procurar os trâmites corretos para fazer com que esse presente entrasse no Brasil, não dando certo, ele devolvendo para o seu país de origem, para o governo que presenteou. Então, achei fantástico, achei sensacional. Uma coisa que eu achei legal é que, assim, primeiro que o Haddad, antes de ser ministro de qualquer coisa, ele é um cidadão normal, né? Se você tivesse recebido um presente e entrasse aqui sem declaração, talvez você tivesse menos holofotes para cima de você, já que você não é alguém famoso, mas estaria errado da mesma forma. Eu achei bacana ele ter devolvido, e tem um outro ponto, né? O que eu achei muito legal. Se ele tivesse conseguido trazer o presente, ele teria incorporado o presente ao patrimônio da União, e não ao patrimônio pessoal dele. O que foi feito no ano passado foi uma incorporação ao patrimônio pessoal, né? Tá na minha casa, né? As joias estão sobre a pia do meu banheiro, e aí depois acabaram ficando lá na Caixa Econômica, mas simplesmente porque caiu lá na malha fina, que senão estaria na casa, né, do dito cujo até agora. Então achei bacana ambas as atitudes, né? Se tivesse recebido, incorporaria a União, e como não conseguiu receber, optou por devolver. Muito bom, cara. O correto mesmo é incorporar, porque nós temos estabelecido o que que é presente já pelo TCU, já temos um acórdão do TCU estabelecendo o que que é presente pessoal e o que que é presente que tem que ficar no acervo da União. Então, assim, ele já sabia que de fato esse presente não poderia ficar com ele. Desta forma, ele
tentou incorporar ao acervo da União, não dando certo, ele devolve para o governo que presenteou. Ao contrário do outro, que fez de todas as formas ilegais possível, deu carteirada naquele servidor que estava lá no aeroporto de Guarulhos, que cuidava das coisas que entram no país, tentou entrar com isso de forma ilegal no país. Então a gente vê que são dois governos e duas posturas completamente diferentes, né? Um tenta fazer a coisa do jeito certo, o outro tenta fazer uma coisa do jeito atabalhoada, criminosa, para tentar fazer com que isso entre no Brasil, sem que o Brasil saiba, na verdade, sem que as autoridades brasileiras competentes saibam, para que ele assim possa pegar esse presente ou enfim, essa joia e coloque no seu acervo pessoal para depois vender e ficar com o dinheiro. Chama-se isso de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, crime desse caminho, então um monte de crimes aí que ele poderia ter cometido, se for investigado corretamente, um monte de crimes podem ter cometido, pode ter sido cometido nessa atitude aí do governo de Bolsonaro. Cara, o segundo ponto que a gente vai comentar aqui, vou querer que você faça uma breve contextualização primeiro sobre aquela operação policial que resultou num policial da rota morto e depois agora na contraofensiva da polícia já tivemos 9 mortes, né? 9 mortes até então, até as últimas notícias. Comenta um pouquinho aí sobre o que aconteceu e o que você acha da polícia sair revidando dessa maneira, né? Pô, matou um policial, 9 civis, né? Sejam eles criminosos ou não, é desproporcional. Como é que você vê isso? Primeiro eu quero agradecer o pessoal que está do lado de cá. Tinha 100 e poucas pessoas, do nada ficou apenas 4. Eu não sei como é que o TikTok oscila tão rapidamente assim a quantidade de pessoas que de repente entra, de repente sai. Tinha 120 pessoas e do nada foram só para 4 pessoas. Mas enfim, pessoal que está aqui, toca na tela. Quem for aí simpático ao governo Lula, toca na tela para a live subir, que eu vi que tem alguns bolsonaristas aqui comentando. Quem não for bolsonarista, comenta aí que ajuda a live a subir, tá? O pessoal estava por aqui, mas desapareceram. Enfim, voltando à operação policial. Cara, eu achei uma operação descabida. Eu repudio veementemente a morte de um servidor público, especialmente um policial que está ali trabalhando para proteger vidas. É uma profissão muito difícil, é uma profissão muito arriscada, não ganha tão bem quanto deveria ganhar, mas infelizmente perdeu a sua vida. Eu repudio veementemente que isso tenha acontecido e essa criminalidade. Eu acho que policiais não deveriam perder a sua vida trabalhando corretamente como se deve pensar que esses trabalhos policiais. No entanto, contudo e todavia, achei descabido e desproporcional a operação, uma vez que a gente sabe como que a polícia age num caso como esse. Por exemplo, se fosse um cidadão comum que tivesse sido morto, teria tido essa operação para ir verificar quem foi que matou o cidadão comum? Segundo, tivemos o caso da Marielle. Se investigou da forma que se está fazendo ou se fez uma operação da forma que se está fazendo para prender os meliantes? Não. Então, acho que tem que se ver como é que se age o Estado. Até porque a polícia, ela é um braço do Estado. Ela é um braço ela é um braço armado que está ali para garantir a segurança e para garantir a vida das pessoas. Quando esse Estado perde um certo controle e vai para cima da população, especialmente das mais vulneráveis, da forma que está indo, porque ali eles estão indo para dentro de uma comunidade. E ali vai se praticar abusos, ali vai se praticar, tem denúncia de tortura, e não sou eu que estou dizendo isso. Foi o próprio corregedor da Polícia Militar que disse isso em entrevista. Abusos, ali tem também, como é que eu posso dizer, desrespeito a direitos humanos, desrespeito a garantias e liberdades individuais. A gente não sabe como é que a operação está sendo feita. Acho que o governo Tarcísio, ele está querendo marcar o seu legado como governo da morte. Se você observar as mortes por policiais no estado de São Paulo, desde que o Tarcísio assumiu, elas subiram em relação ao ano passado. Então é um governo que entra para matar a troco de ganho de capital político. Então eu acho que ele precisa rever essa postura urgente. Eu acho que o estado de São Paulo não quer que o método da Polícia do Rio venha para São Paulo, até porque esse método não funciona lá. A criminalidade no Rio de Janeiro não diminuiu, a bandidagem no Rio de Janeiro não diminui, a violência no Rio de Janeiro não diminui, e a gente vê que a polícia no Rio de Janeiro, ela age dessa forma. Então, assim, a gente não quer essa polícia ineficiente, essa polícia que mata, mas é ineficiente, que não consegue combater o crime, que não consegue diminuir a violência. A gente não precisa de polícias assim. A gente precisa de uma polícia que tenha eficiência, que trabalhe, que atue com inteligência. Obviamente, tem que prender o criminoso que fez isso, como já disse que foi preso, um rapaz aqui na Zona Sul de São Paulo, que se entregou.
tem que prender ele da forma que tem que ser preso. Agora, entrar numa comunidade, de repente, não se disse quem foram as 10 pessoas que morreram, mas provavelmente tem pessoas que não tinham nada a ver com nada ali, que são pessoas inocentes, que acabaram perdendo a sua vida. Então, eu discordo desse tipo de operação, eu discordo que o Estado tem que entrar numa comunidade da forma que entrou, até porque a gente vê que policiais, por exemplo, no Alphaville, outro dia, foi muito agredido por um senhor muito rico lá, e os policiais não fizeram nada. Nem sequer deram voz de prisão no cara e nem nada. Quando é pra cima dos pobres, vão com metralhadoras e fuzis e matando. Então, acho que tá muito errado esse tipo de operação. Eu discordo, acho desproporcional. Eu concordo contigo, cara. Inclusive, até comentaram aqui, falou assim: ninguém nunca tem nada a ver, né? O problema é que a gente teve um policial morto e 9 pessoas mortas em contrapartida. Vamos supor que dentre essas 9 pessoas, uma seja correta. 8 não são. Então, poxa, isso é um problema grave, né? Se você sair matando todo mundo, de fato, uma hora a chance de você acertar o alvo certo vai aumentando, né? Quanto mais gente você mata, mais chance você tem de acertar o alvo certo. Mas olha só a quantidade de vidas que você está perdendo de maneira desnecessária. Se eu não me engano, foi até na live que você conduziu aqui, junto com o delegado Saraiva, que ele disse que quando se há inteligência, a violência se torna algo secundário, até muitas vezes desnecessário, quando você tem a inteligência agindo de forma correta. A polícia tem inteligência, ainda mais a Rota, que é uma das polícias mais bem armadas, tanto de munição bélica quanto de munição intelectual aqui do Brasil. A Rota tem um efetivo policial de extrema competência. Não é aceitável que saia matando todo mundo para tentar corrigir esse erro, né? Infelizmente, o servidor público policial faleceu. A gente... É triste dizer isso, mas a gente lamenta, mas quanto à morte dele, não há o que fazer, no sentido, não tem como ressuscitar ele. Tem que se punir quem é o culpado. Mas para você punir quem é o culpado, não adianta você gerar mais um monte de mortes desnecessárias, porque aí no final o que era uma morte de um servidor público se tornou dezenas de mortes, tanto de um servidor público quanto de várias pessoas que não tinham muitas vezes nada a ver com o que estava acontecendo. Então a polícia, o Tarcísio, como chefe da polícia, precisa rever as posturas, porque não é a primeira vez que a polícia toma atitudes drásticas como essa, e a gente vê que há um aumento da violência quase que exponencial. A polícia aqui em São Paulo nunca matou tanto. E olha que o governo antigo, os governos todos do PSDB, inclusive o próprio João Dória, que dizia na campanha que a polícia ia atirar para matar, ele dizia isso em campanha, na televisão. A polícia não teve essa atitude. O Tarcísio, que agora vem pagando de bom moço e cristão, está fazendo exatamente essa postura, só que de forma mais velada. Não concordo, cara. Tinha que usar a inteligência da polícia, punir o culpado, nem colocasse ele na cadeia. Nós não temos, né? Mas nem que se colocasse uma prisão perpétua para ele lá, caso fosse possível. Mas matar todo mundo não é aceitável. E condenar ali a pena máxima. Condenar a pena máxima aqui no Brasil hoje são 40 anos, condena a pena máxima e aplica-se a lei para ele. Boa noite, Eduardo. Sim, Eduardo, eu tenho uma segunda conta, tá? É a minha segunda conta. Pessoal, dedinho na tela, ajuda a live a subir aí, tá bom? Uma coisa que eu queria comentar também sobre esse caso, duas coisas na verdade, precisamos lembrar do seguinte: o Brasil, ele não tem pena de morte instituída. O Estado brasileiro não instituiu uma pena de morte. Há casos que você pode matar. Quando? Quando foi em legítima defesa, ou seja, sua vida estiver em risco, ou quando for em legítima defesa de terceiros, ou seja, quando outra vida também estiver em risco. Aí o Estado permite que nesses casos você possa matar alguém em legítima defesa. Mas nesse caso não há legítima defesa porque a pessoa já está morta. O que há é a busca pelo criminoso, a prisão desse criminoso e aí sim a aplicação da lei nesse criminoso. O Brasil também faz parte de tratados internacionais de direitos humanos. Então o Brasil não pode violar, como violou, como está violando, direitos humanos, como a gente está vendo nessa operação. Obviamente teve uma operação horrorosa durante o governo do João Dória, que morreu 9 pessoas na favela de Paraisópolis. Sim. Também. A polícia de São Paulo tem um histórico de polícia violenta, mas não é a polícia violenta o quão é a polícia do Rio de Janeiro. E a gente não pode estabelecer isso aqui como se fosse um Rio de Janeiro, em que a polícia age como milícia, age como bandido. Eu acho que o Tarcísio vem mais ou menos com aquele jargão do Paulo Maluf, rota na rua. Né? A rota na rua, a rota atirar para matar. Eu acho que isso está errado. Acho que já passou, eram outros tempos e agora a gente tem que avançar para a gente fazer o uso daquilo que é o devido processo legal e o Estado democrático de direito. A gente tem direitos, a gente participa de acordos internacionais com relação a direitos humanos, de tratados, e isso não pode ser desrespeitado. Inclusive, essa matança faz mal para a imagem do nosso Estado.
É isso. Agora, falando em pena de morte, né, que você comentou, não foi via pena de morte, mas foi via pena de burrice, atestado de burrice, que teve aquele avião que durante um voo, né, de forma totalmente irregular, com o pai alcoolizado e o filho menor de idade, que o pai alcoolizado permitiu que o filho pilotasse um avião, um bimotor, e o avião acabou caindo no norte do Brasil. E aí, Ivan? Cara, eu vi aquilo e eu fiquei realmente muito espantado. Mas infelizmente no Brasil nós temos uma cultura em que os pais acham que os filhos são propriedades deles. E assim, eu tenho o costume de dizer que gente rica não conhece gente. Gente rica não conhece limite. Gente rica não tem contato com pessoas normais. Então eles acham que tudo para eles é permitido. Tudo para essas pessoas é permitido. Para eles não existe lei, para eles não existe regra, não existe nada. Você veja, ele pega um filho de 12 anos, enquanto ele está tentando passar as instruções para pilotar uma aeronave, você pega e está tomando cerveja. Onde você poderia simplesmente, já que você quer o seu filho pilotando, coloca numa escola de aviação para que ele pratique. A aeronáutica tem escolas para formação de pilotos. Coloca numa escola desde muito novo, forma ele um piloto e aí sim você vai ter você garante toda a segurança para aquela criança. Agora você fazer daquela forma, achando que o filho é uma propriedade sua, onde você pega ele, coloca para pilotar um avião e aí acontece o que aconteceu, porque de fato eu não posso dizer aqui que foi devido àquela cerveja, até porque aquele vídeo ele publicou um pouco antes do acidente, dias Sim. antes do acidente acontecer. Então eu não sei se tem alguma relação, se era o filho pilotando ou não. Sei que morreu o pai e o filho, né? Morreram os dois. Então a gente não sabe se de fato foi repetindo a mesma atitude que daquela que ele gravou o vídeo ou se não. Mas enfim, se foi, lamentável e dizer para as pessoas que filho não é propriedade de pai e de mãe. Depois que sai de dentro da barriga, filho é um ser individual que tem seus direitos, tem as suas garantias e que merece todo respeito. Tem que ser respeitado. Da forma que está sendo feito, acho muito errado. Infelizmente, rico não conhece limite no Brasil e irresponsabilidade sempre acaba em tragédia ou quase sempre acaba em tragédia. Infelizmente. Eu concordo também, cara. Eu não sei, de fato, as causas do acidente, né? A gente não tem essa informação, pelo menos não por enquanto. Mas, ao que tudo indica pelaquela filmagem, deve ter alguma coisa a ver com o que aconteceu durante o vídeo. Aquilo não pode ter acontecido só uma vez, né? Ele deve ter permitido o filho de pilotar outras vezes. Para contextualizar a galera, um pai voou num bimotor junto com o filho e postou um vídeo na internet enquanto ele tomava uma garrafa de cerveja. E alguns dias depois, eles faleceram ambos num acidente aéreo. A gente não sabe como se deu esse acidente aéreo, mas pelo vídeo que ele postou, tudo indica que tem alguma correlação entre ter deixado o filho pilotar ou eventualmente ter bebido alguma coisa. A gente não tem como afirmar sobre isso. Mas é de uma responsabilidade gigantesca isso, né, cara? É de uma responsabilidade gigante. E ele tá num estado um pouco isolado, se eu não me engano, ele é de Roraima, não é? É Rondônia. Rondônia, que é um estado do norte do Brasil, e às vezes ele está na fazenda dele, que as distâncias entre uma fazenda e outra são grandes, então acha que ali, só porque ali não tem lei, então ele pode fazer o que ele quiser. E não funciona desse jeito, olha só o resultado de você fazer o que você quiser. Faleceram os dois. Os dois hoje não estão sofrendo porque faleceram, mas pô, olha o peso que traz para a família, olha o peso que traz para as pessoas que eventualmente leem a notícia e têm um impacto negativo com aquilo, olha o mau exemplo que se dá, né? Logicamente vira, quando você falece, se torna um exemplo, um bom exemplo do que não fazer, mas mostra, cara, riscos gravíssimos, compromete a família, compromete tudo, compromete a vida daquele menino que era jovem, né? E era de uma família rica, poderia ter um futuro brilhante e faleceu. Então, burrice total, cara, burrice e uma displicência absurda, não tem nem como passar pano. Aqui eu acabei de colocar uma enquete sobre o Bolsonaro deve ser preso ou não, e 85% respondeu que não deve ser preso. Impressionante, hein? Tem muito bolsonarista aí do seu lado. Aqui do meu lado as pessoas não estão, acho que porque eu estou na página 2 entraram muitas pessoas no começo, depois essas pessoas foram embora. Eu acho que entrou muito bolsonarista, viram que a live não era bolsonarista, caíram fora. Eu assim espero. E aí ficaram aqui os lulistas. Obviamente que tem uma pessoa aqui dizendo assim: vamos falar do corte da saúde e da educação. Querida, aqui é um boletim de notícia, tá? Se você quiser falar do corte da saúde e da educação, sugiro que você grave um vídeo aí e fale. Pode falar, fica à vontade. Grave um vídeo, posta na tua página falando sobre o corte da saúde e da educação. Aqui é um boletim de notícia nesse momento, tá certo? E a gente vai seguir nossa pauta. Seguindo, Henrique.
Olha, você acabou de falar que ela pode fazer um vídeo falando sobre o corte da saúde e educação, já emendo aqui na próxima notícia, que é o Nicolas Ferreira num podcast que fez ali, segundo o André Janones, né, e segundo o corte que eu vi também, algumas supostas apologias a crimes como o nazismo, por exemplo, e a liberdade irrestrita, como negar o Holocausto. Ele diz que isso é aceitável, né? Tem que deixar a sociedade regular por si só o que é abobrinha e o que não é. E quando o governo mete, ou qualquer pessoa mete, uma agência reguladora se mete nisso, é ditadura, é censura. Então, você acha aceitável alguém vir a público e dizer que o Holocausto foi uma mentira? Você acha que isso é algo que deve ser aceitado? Falar, ah, falou isso aí, não tem problema não. Ou você acha que isso deveria ser criminalizado da forma severa? Cara, 11% da população mundial são idiotas. É comprovado, é cientificamente comprovado que são idiotas, até porque tem uma pesquisa de que 11% da população do mundo acredita que a Terra é plana, ou seja, eles vivem da negação. Então, tudo que aconteceu, tudo que é científico, eles negam. Né? Então, o Holocausto, eles negam. É capaz que eles neguem, enfim. Tudo. É, Tudo possível. Ditadura, eles é, negam. é capaz que eles neguem o apartheid, é capaz que eles neguem, enfim, tudo. É capaz que eles neguem tudo que aconteceu, todas as tragédias que aconteceram no mundo, é capaz que eles neguem. O Falam Muro que de racismo, Berlim, racismo não existe, né? Falam. não existiu escravidão. É muito provável que essas pessoas neguem tudo essas coisas, sabe? O mundo tem 11% de idiotas. Ou seja, de 8 bilhões de pessoas que o mundo tem, 11% são completos idiotas, então dá um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. É gente pra cacete, né? É muita gente. Enfim. E no Brasil, claro que tem essa. Por ter uma população grande, essa proporção de gente também é grande. E aí, claro, que esses idiotas acabam indo para dentro da política. Obviamente que eu até quero evitar de comentar sobre o Nicolas Ferreira, que eu achei ele uma figura tão desimportante. Não existe a palavra desimportante, mas eu estou criando ela aqui agora, porque eu acho que essa figura ela tem que ser esquecida. Ela tem que ser transformada naquilo que ela é, em nada. Porque quando a gente verbaliza as merdas que ele fala, porque esse cara só fala merda, a gente acaba dando importância a alguém que não deveria ter nenhuma importância. É igual aquela fala do Jean Willis contra o governador do Rio Grande do Sul. Quando o governador do Rio Grande do Sul está lá no canto dele e o João Willis faz aquele ataque, o João Willis coloca toda a sociedade brasileira para debater o governador do Rio Grande do Sul, que estava lá no canto dele. Ou seja, transforma o cara em nacionalmente conhecido. Uma pessoa que estava lá apagada no teu canto, que não estava fazendo mal a ninguém até então, simplesmente disse que ia continuar com o modelo de escola cívico-militar. Ok, quer continuar, continue. Quer fazer um ataque embasado cientificamente? Beleza, faz um ataque embasado cientificamente. Agora, fazer um ataque idiota como aquele que o João Willis fez, achei completamente descabido e muito idiota a nível de Carluxo, a nível de Nicolas Ferreira. Eu achei ali no mesmo nível. Achei que eles estavam no mesmo nível intelectual. Assim, obviamente que para ele falar essas coisas que ele diz, ele está usando o artigo 5º da Constituição, que dá o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade, etc, etc, etc. Que a gente sabe que no Brasil todos são iguais perante a lei? Não, não são. Acabei de dizer, por exemplo, que se você for lá no... Se um policial insulta um morador do Alphaville, ou se um morador do Alphaville insulta um policial, nada vai acontecer com aquele morador. Mas vai um morador da comunidade e insulta um policial que ele morre. Ele morre. Então, a lei é igual para todos? Acho que não. Acho que a gente já começa a ver por aqui que não tem essa igualdade que se prega na Constituição. Então, eles querem usar o direito à liberdade. A liberdade para quê? Para oprimir as pessoas? Então, a liberdade de expressão, ela tem limites. Ela não é absoluta. Ela não é um direito absoluto. Porque quando você fala em liberdade, todo mundo tem esse mesmo direito. Mas quando você fala em direito, quando você fala em preservação de outros direitos, como, por exemplo, o direito à privacidade, não é só você que tem o direito à privacidade, eu também tenho. Portanto, se você tem o seu direito à liberdade, eu tenho também. Então você tem que respeitar o meu espaço a esse direito. E se eu tenho direito à privacidade e você tem, eu tenho que respeitar. Não sou só eu que tenho direito à liberdade e à privacidade. Todo cidadão tem o mesmo direito. Então quando ele fala isso, obviamente que ele está sendo superficial, ele está sendo muito raso dentro da Constituição, porque a Constituição diz que todo mundo tem, todo mundo é igual perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. Então, quando ele fala sobre isso, ele está violando o direito de outras pessoas. Eu acho que isso é muito básico para ele, especialmente ele que diz que estudou direito. Agora eu acho lamentável. Eu acho lamentável que alguém que se diz cristão, que viu a luta do cristianismo, a perseguição que sofrem os cristãos, e ele simplesmente negar tudo isso que aconteceu. Eu acho isso de uma má fé, porque ele sabe que de fato aconteceu, mas eu acho isso má fé, porque ele precisa falar para pessoas, porque na verdade essas pessoas o que elas fazem? Elas acreditam
que essas coisas aconteceram, mas elas, como todo bom vendedor, ele tem que passar para o seu cliente que o produto é bom, por mais que ele saiba que o produto é uma porcaria. Isso é verdade. Então ele tem consciência de que tudo aquilo que ele está falando é mentira. Mas ele precisa fazer parecer verdade, para que aqueles seguidores idiotas dele que não pesquisam acreditem no que ele está dizendo. E Então, se para que ele amanhã, consiga vender a ideia dele, ele tem que parecer muito verdadeiro. Ele é um bom vendedor. mas eu acho que os seguidores dele, se amanhã ele falar qualquer coisa contrária, esse monte de asneira, vão taxar ele de comunista imediatamente, né? Os Acho que não, seguidores cara. dele. Ele sabe conduzir. Ele não faz, ele não dá uma brecada. Porque ele modula o discurso. A questão é que essa gente, ela modula bem o discurso para mover o gado. Porque muita gente não tem esse cuidado de modular discurso. Porque isso é feito de forma silenciosa. Ele não vai fazer isso da noite pro dia. Ele vai apaziguando, ele vai acalmando, comendo pelas beiradas. Quando você vê, ele mudou de postura. Vai mudando aos pouquinhos. Essa gente não faz um movimento brusco para não perder apoio nas massas. O Bolsonaro nunca conseguiu fazer essa volta. O MBL tentou fazer um movimento brusco. O que aconteceu? Deu Foi errado. esmagado, foi esquecido. Se eles fizerem esse movimento brusco, eles perdem apoio. Então eles não fazem, eles são espertos, eles sabem modular um discurso. Eles sabem modular. Então, se tem uma coisa que eles têm consciência do que estão fazendo, eles estão fazendo na má fé mesmo. Na má fé. Para levar os ignorantes ainda mais para o abismo da ignorância. Mas para a gente fechar esse assunto aqui, quero saber sua opinião de jurista, cara. Você acha que essas pessoas que consideram aceitável você fundar um partido nazi no Brasil, que é liberdade de expressão, e que o povo por si só vai achar isso uma bobeira, isso aí vai falir por conta própria? Você acha que essa ideia ela é aceitável? Você acha que existe margem na liberdade de expressão a partir do artigo 5º de você ir lá e constituir o seu partido anti-gay, partido nazista, essas patifarias aí? Você acha que isso faz constitucionalmente, isso tem lógica? Não. A Constituição do Brasil, ela é uma Constituição que preza pela dignidade da pessoa humana e já está lá no seu primeiro artigo. Então, quando você mexe com qualquer coisa que está relacionada à dignidade, ao desrespeito à dignidade da pessoa humana, então você está partindo para uma área que você está cometendo práticas ilícitas, já está cometendo crimes e que viola a Constituição. Esse pessoal, eles trazem muito a questão da Constituição norte-americana para o Brasil. A Constituição norte-americana, que é de 1700 e bolinha, que tem não tem nem, sei lá, 8 emendas, talvez, não sei, tem pouquíssimas emendas da Constituição norte-americana, é uma Constituição muito enxuta, mas nos Estados Unidos, cada estado tem suas peculiaridades. Lá a Constituição dos Estados Unidos existe, mas cada estado faz a sua própria lei, diferentemente do Brasil, que a Constituição ela é federal. Ela é uma Constituição federal em que em que ela rege toda a lei de todo o país, e toda outra lei que exista em qualquer estado da Federação Brasileira está abaixo da Constituição. Não pode estar acima, ou se equiparar. Não pode estar equiparado e nem pode estar acima. Todas estão abaixo e tem que estar embaixo do guarda-chuva da Constituição. Então, no Brasil, assim como na Alemanha, o nazismo é crime. Então não há possibilidade da criação de um partido nazista, não há que se apostar nessa questão do discernimento da sociedade brasileira eu sei que há um partido nazista e eu vou escolher isso porque isso é certo e aquilo é errado. Ou vou escolher aquilo outro porque isso está errado. Gente, o brasileiro não tem noção do que é certo e do que é errado. Nós acabamos de ver 770 mil pessoas fazendo Pix para financiar crimes, para pagar multas de uma pessoa que praticou crimes, que praticou ilícito. E essas pessoas doaram, as pessoas perderam a noção do que é certo e do que é errado no Brasil. Se o Brasil tivesse, há 100 anos atrás, tirado essas pessoas do analfabetismo, alfabetizado sua população, talvez a gente pudesse falar que a população tem o discernimento cognitivo para escolher entre o certo e o que é errado, entre o bom e o mal. Talvez nós tivéssemos. Mas, infelizmente, não. Não tem 30 anos que nós tiramos a população do analfabetismo. Não tem 30 anos. Então, não há que se falar que essa população está liberta intelectualmente, de forma cognitiva, para saber discernir o que é bom e o que é certo. Porque elas são conduzidas como ovelhas. Imagina que, saindo do Pix, que Bolsonaro tivesse falado assim, olha, eu preciso que 10 pessoas se sacrifiquem para que eu consiga dar o golpe. Teriam 10 pessoas se matado, cara. Teve até um cara que pôs fogo no próprio corpo, né? Porque para protestar contra aquela fraude nas urnas que nunca existiu, ele jogou álcool, etanol, gasolina no corpo e se incendiou pelo mito, né? Então, o nível de loucura está tão grande. Eu não sei, eu tenho você certeza, tá cara, se ele pede um sacrifício de vida, olha, eu preciso de 10 pessoas se sacrificando para que eu consiga ficar no poder. Essas pessoas fariam o sacrifício por ele.
Faria um... Entende? O nível de fanatização, que elas não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Então não há que deixar para que as pessoas escolham. Onde você tem, por exemplo, N opções de escolha de livros para você ler, de jornais e tal, e essas pessoas ficavam segregadas e ainda ficam em ouvir uma única, em consumir uma única fonte de informação, que são os canais dessas pessoas e os canais que eles orientam. Então, cara, isso é muito ruim. Você tem que ter, no mínimo, uma consciência crítica de você poder enxergar com os teus olhos e andar com as tuas pernas. Agora, para a gente fechar aqui, é uma notícia um pouco mais leve, né? Um pouco mais engraçada também, mais cômica, que é aquele japonês que gastou 75 mil reais numa fantasia de cachorro para que ele se parecesse com um cachorro e pudesse ter hábitos de cachorro. No Brasil, a gente está tendo um movimento parecido, só que as pessoas estão se vestindo de gado, né? De gado, boi, para ir atrás do Bolsonaro. Mas esse japonês, cara, a fantasia dele, a gente não consegue pôr a foto aqui, mas ficou muito realista. E ele fez a fantasia de um jeito que ele consegue comer na ração de quatro, né? Assim, como se fosse um quadrúpede mesmo, que ele consegue ser levado para passear, que ele dá a patinha. Que é uma fantasia bem profissional. Pelo preço, 75 mil reais, tinha que ter mesmo todos esses artifícios, né? E aí, cara, você acha que isso é um retrocesso da humanidade? Cara, eu não sei se é retrocesso ou se não é, mas eu acho que cada pessoa, cada maluco com as suas maluquices. Tem pessoas que têm fantasias bem inusitadas. Essa semana, por exemplo, eu vi um pastor servindo de burrinho para a esposa sentar nas costas dele e ele relinchar igual um burrinho, dizendo que estava ali para fazer a fantasia da esposa dele. Assim, as pessoas têm suas fantasias. Quando você tem dinheiro o suficiente, você pode realizar as suas fantasias, você realiza, né? É, o ruim seria se ele estivesse realizando essas fantasias com o dinheiro dos outros. Isso Como, é por verdade. exemplo, a gente está vendo um certo mito aí pedindo Pix para conseguir comer pastel com a dona Michele, né? 17 milhões para ir comer pastel com a dona Michele. Dá pra Se você comer está quantos pegando o pastéis dinheiro possível? dele e quer virar cachorro, quer virar um rato, quer virar, enfim, qualquer outro tipo de animal, eu acho válido. Assim, realizou a fantasia dele, está feliz, está bem psicologicamente? Eu não sei se tá, não diria porque eu não sou Eu psicólogo, também mas não tá. diria, cara, não tem como afirmar isso. Mas, ó, os 17 milhões daria pra comprar várias fantasias de cachorro aqui, comer vários e vários dias de pastel. E ele tem fantasias também, né? Tanto que foi chamado de imbrochável, né? Que, na realidade, quem tem a fantasia são as pessoas que gritaram que ele é imbrochável. Não sei se ele tem essa realização, mas quem puxou o couro lá de imbrochável, imbrochável, tinha provavelmente dentro do seu âmago alguma fantasia ali, algum fetiche específico com a figura do mito. Agora, vou ser muito sincero, com o cara do cachorro, ok, né? Maluquices à parte, mas eu não consigo imaginar, até um comentário pessoal meu, não sei como é que funciona a dinâmica na casa dele, mas eu não consigo imaginar alguém tendo algum tipo de atração física ou sexual por aquele homem. Eu acho que deve haver algum, não sei, cara. Você se imagina que nem teve aquele zoom que deram até na boca dele, né? Que ele tem alguns dentes, com os 17 milhões ele poderia inclusive arrumar os dentes, que estão bem desgastados e sujos, né? Eu não sei, para mim fica um pouco estranho, né? Não me parece alguém muito agradável, muito apetitoso no quesito sensual. Mas veja, inclusive ele recentemente colocou dentes novos. Acho que ele pegou parte do dinheiro e colocou dentes novos. Eu vi ele no evento em Goiás e falando que colocou, ele foi lá junto com aquele deputado Gustavo Gayer lá, e Ah, dizendo que sim. colocou dentes novos. Então, já começou um pouquinho a transformar, um pouco tarde, antes tarde do que nunca, né? Mas fazer como o Feliciano, colocou dentes de porcelana com dinheiro público. Obviamente que ele não ia fazer isso com o dinheiro dele. Ele teve que fazer com dinheiro público, né? Com dinheiro do partido ou com dinheiro doado por essa galera aí que deu Pix e tudo mais. Ele não ia fazer com dinheiro saindo do bolso dele, mas de forma nenhuma. Tinha que sair do dinheiro de alguém, que É não é o dele. lógico. O meu que não vai ser, né? Na verdade é o nosso. Agora sobre a questão de alguém ter apetite sexual por ele, cara, tem doido pra tudo nesse mundo. Há um ditado popular que diz que cada panela tem a sua tampa. Então, provavelmente, Ele tem ele, a pelo tampa dinheiro que dele. tem, enfim, consegue. Com 17 milhões de Pix, até quem não tem tampa arruma tampa, né? É verdade. É verdade. Então, finalizamos as notícias de hoje. Esse vídeo vai estar disponível no canal do Ivan Vieira, da rede do Tubo, aquela rede vermelha, vizinha concorrente aqui. E eu vou pedir para vocês irem lá, curtirem, compartilharem o vídeo muitão, e a gente vai fazer esse bate-papo várias e várias vezes ao longo da semana, trazendo notícias novas. Ivan,
dá seu tchau aí e me conta se você gostaria de se vestir de cachorro também ou ter um encontro com o Imbrochável. Cara, eu não gostaria nunca de encontrar ele presencialmente na minha vida. Acho que não tem recordações boas, né, do período em que ele foi o presidente do Brasil e até mesmo nunca vi ele como uma figura palatável. Ele sempre foi uma figura indigesta, mesmo antes de ser o presidente da República. Então, nunca vi ele com bons olhos. Então, espero que ele seja uma figura que. Eu espero que os livros de história escrevam muito sobre ele, escreva toda a verdade sobre o ser nefasto que ele é, o ser maléfico que ele é. Sobre eu me fantasiar de cachorro, não, cara, eu não tenho nenhum desejo de me fantasiar de qualquer animal que seja. Acho que assim, não tenho essas fantasias não, cara. Não, mas se eu fosse um bicho, agora se eu tivesse que nascer um animal mesmo, eu gostaria de nascer um leão. Eu não sei, mas eu gostaria de nascer um leão porque eu sou um tanto preguiçoso, então eu acho que eu gostaria de ser um leão. Mas sem ser via fantasias exóticas, fetiches, relacionadas a fetiche, né? Um leão Sim, que realmente nasceu leão, não vai comprar roupa para ser sim, perfeito. tornado. Mas eu não tenho, mas como ser humano, enquanto a condição humana que tenho, eu não tenho vontade de me transformar em um animal, não, nem em qualquer outro animal. Eu gosto muito dessa minha condição humana. Ah, tranquilo. Aqui a gente tem vários gados no comentário, né? Inclusive gados que eu não sei se são gados de verdade, se tornaram gados ao longo da vida, mas tomara que saem da bovinice em breve. Fico na torcida aqui, para que eles abandonem a bovinice. Gente, ainda há tempo à cura, tá? A bovinice tem cura, né, Ivan? Tem cura, com certeza. É o E eu conhecimento. quero, eu quero agradecer a você, Henrique, por esse papo, por mais esse boletim aqui na nossa página. É importante que a galera se inscreva lá no canal do Tubo, tá? Deixa a curtida, comenta bastante, pessoal. Muito comentário, é muito importante os comentários lá de vocês para gerar engajamento, para motivar a gente a todos os dias, de segunda a sexta-feira, estar postando um boletim para vocês, comentando as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu prometo que amanhã as notícias serão as de hoje no máximo e de amanhã. Não serão notícias do final de semana. Repercutiremos notícias do dia. Isso é Na importante. segunda-feira, como o final de semana não tem, né? A gente acaba pegando um pouco das do final de semana. Mas aí já entra no ritmo normal ao longo dessa semana que já começou, né? Perfeito. Então, Henrique, é isso. Valeu. Fica seu espaço para você se despedir também. Você não se despediu. Eu tinha me despedido antes, até pedi pro pessoal ir lá pro canal do Tubo. Ah, então tá certo. Então, um Então grande valeu, galera. abraço e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.